uma ameaça silenciosa. Eu não aceitei nenhuma das coisas. E ele disse que eu não havia de passar. Enquanto eu não sair daquela faculdade, eu vou morrer ali naquela faculdade. O assédio sexual das mulheres, na escola, no trabalho, em todo e qualquer lugar. Mas em todo caso, nós levamos esse assunto à faculdade, à direção da faculdade. E a direção da faculdade também tomou a sua dianteira, falou com o professor não está a querer ajudar. Disse que queria ver até que ponto nós vamos. Relatos de todos os lados. Eu estou a sentir ameaçada com o professor, porque ele está, desde 2015, 2016, ele pretende ter uma relação comigo. E eu não estou a aceitar. Eu deveria ter terminado o curso em 2015. Eu estou já há anos, por aí 4, 5 anos, a tentar fazer essa cadeira. Uma jovem com ambições profissionais, que viu um dos seus primeiros empregos virar um inferno. Em alguns momentos do trabalho, era notório ele assistir a alguns filmes pornográficos ali ao meu lado. E sempre dizia, tipo, que tal um dia passamos a noite, quando é que dá, e prometo que isso não vai se espalhar pela empresa. E aquilo, de outra forma, me deixava constrangida. Recém-contratada, viu-se sem saída, se não optar pelo silêncio e diariamente aguentar. Eu só tinha 2 meses e era, digamos, o meu segundo emprego. Então aquilo me deixava constrangida porque várias vezes ele até já nem escondia para os demais, só escondia quando o meu boss, por exemplo, passasse. Mas quando estávamos só nós os dois, ele sempre insinuava, por exemplo, quando vinham alguns amigos dele lá no meu trabalho, ele até dizia, vou passar a noite com ela. Dava a entender aos amigos que a qualquer momento, se eu cedesse, ele podia passar a noite comigo. Era só uma questão de eu aceitar e tudo já podia acontecer. A cada dia que passava, o ciclo de assédio sexual evoluiu e os convites não paravam. A intenção do assediador era obter sexo. Constrangedor, porque eu sabia que bastasse chegar naquela empresa, o inferno ia começar. Ele sempre iria insinuar de uma ou de outra forma. Tanto é que mesmo fora de expediente, ele tinha a capacidade de ligar, só perguntar que tal hoje, posso passar a buscar da escola, da faculdade, posso passar a te buscar, prometo que ninguém vai saber. Ele sempre tinha tocado nesse assunto, prometo que ninguém vai saber. Foi o medo que fez com que a jovem nunca denunciasse os abusos no trabalho. Tinha medo de, primeiro, perder o emprego e, segundo, do meu patrão não confiar nas minhas palavras. Várias vezes já pensei em dizer, mas pensei nisso. O meu emprego precisava daquele dinheiro, porque eu estou a estudar, tinha que pagar as minhas mensalidades. Então eu tinha que respirar fundo e dizer, não, eu vou aguentar, vou continuar a ser persistente a dizer não em tudo que ele disse. A jovem lembra de alguns episódios que viveu. É normal eu estar ali a trabalhar, por exemplo, no momento de distração ele chegava, beijava meu pescoço, chegava, me apertava, aquilo me incomodava, eu dizia, estás a incomodar-me, não estou a gostar. Várias vezes eu já fiz entender a ele que não gosto daquele tipo de coisas. E ele mesmo assim era muito insistente, muito. As paredes do seu quarto eram o seu muro de lamentações. Mal, eu todos os dias, bastasse chegar a casa, sempre chorava. Minha mãe às vezes perguntava, o que se passa? Mas eu também por medo de não. Minha mãe é aquela, toda mãe protetora, queria chegar no emprego, procurar saber essas coisas todas. Então todos os dias, para chegar a casa, eu chorava, porque aquilo me incomodava muito. Os relatos sobre assédio sexual nas escolas, assim como em locais de trabalho, são uma realidade contada no escuro, ou melhor, oculta, porque as vítimas muitas vezes têm receio de denunciar os abusadores. Na verdade, não existe nenhum estudo ou então dados numéricos sobre o assédio sexual. Já anos se passam, mas nunca tirou da memória o professor, no seu ensino secundário, que abusava verbalmente com a intenção de obter sexo. Marcou-me bastante porque foi um momento de muito medo para mim e tristeza também. Eu era muito nova, tinha os meus 14 anos e isso foi na escola, né? Então, tinha lá um professor. Primeiramente eu levei aquilo como brincadeira, sei lá, no meu momento de infantilidade, não achei que aquilo fosse algo sério. Ele fazia aquelas brincadeiras e eu realmente
pensei que fosse brincadeira. A jovem carrega até hoje traumas daquele passado. Corria um medo dentro de mim, eu não queria dizer que aquilo era real, né? Porque eu não sabia o que haveria de acontecer comigo. Eu já havia escutado muitas histórias dessas, na qual as miúdas tinham reprovado por causa disso e fiquei com medo de facto. A classe passou e eu passei para a 10ª classe e era o meu último ano naquela escola. Então eu queria realmente que ele não fosse meu professor, porque primeiro era uma classe com exame, depois eu não sabia se ele me deixava passar ou ia fazer alguma coisa para eu reprovar. Para este psicólogo, o assédio sexual traz consequências e traumas. Por ser uma situação constrangedora ou de humilhação, vai acarretar algumas implicações na vida, primeiro, da vítima, em primeira instância. A primeira delas, vamos ver em contexto de trabalho, por exemplo, o assédio sexual tem sido uma das causas principais para a redução do rendimento dos trabalhadores na empresa. São colaboradores que já não se sentem à vontade no seu contexto de trabalho e por conta disso a sua produtividade, a sua produção baixa, sem contar com a possibilidade de isolamento desse indivíduo que foi vítima desse assédio dos demais membros do grupo, o que vai trazer aspectos como, para além do isolamento social em si, que já é um problema, a própria depressão, a própria ansiedade, ter que se fazer outro local de trabalho todos os dias e deparar-se com o assediador. E acrescenta: um detalhe interessante é que nós achamos que só é assediador aquele que estiver numa posição hierárquica superior numa organização, ou então aquele que estiver numa posição de poder superior à vítima. E achamos que só dessa forma é que assédio se verifica, sexual ou moral ou de qualquer outra tipologia. Mas isso não constitui verdade. O assédio sexual em qualquer contexto não respeita posições hierárquicas, ou seja, abrimos espaço de um subordinado assediar o seu superior, de um aluno assediar o seu professor no contexto de escola. O medo de contar os abusos por que passava fizeram com que a jovem ficasse no silêncio. Tinha medo de contar isso a muitas pessoas porque não sei se acreditariam em mim ou acreditariam naquilo que ela haveria de dizer, porque a primeira coisa que ela haveria de fazer era desmentir. Ok, passou um tempinho, ele foi ficando mais sério. Uma jovem que hoje conta a sua história com trauma, porque a perseguição do abusador era até fora da escola. Ele frequentava o meu bairro, uma vez ele me encontrou, eu estava na rotina de casa, trazia uma saia não muito curta, né? Ele me encontrou, seguiu-me até minha rua, eu a fugi para lá. Eu era muito inocente mesmo, de verdade, então eu ficava com medo, ria só ali naquele momento, não conseguia mais ter outra reação. Ele falava uma coisa, sorria, que era para, sei lá, eu não queria lhe dar nenhuma resposta porque eu não queria ter nada com ele, percebes? Mas ele me impressionava muito na aula, ele sempre achava alguma desculpa, que era para eu perceber que se eu não ter alguma coisa com ele, minha vida vai ser um inferno. Ele me dizia isso. Se pudesses voltar no tempo, como é que tu agirias? Eu faria diferente. Eu faria diferente, não haveria de esconder, porque, sei lá, eu escondi e não evitei com que ele fizesse isso com as pessoas. Acho que ele continua a fazer isso com as pessoas. Por acaso, eu sei que ele anda a dar aulas, eu não sei se isso está acontecendo ainda ou não. O grito delas é silenciado. Com estas jovens, muitas mulheres e milhares sofrem caladas. Na última reportagem da série especial O Grito Delas, veja como as desigualdades sociais refletem-se